Olá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é membro do meu site, padremario.com.br, deixa eu te falar. Todo mês tem um e-book diário espiritual e nós já temos lá 5 lives e 2 grandes formações, e também as lives são e-book e caderno de ativação. Vale muito a pena você ir lá conferir. Clica aqui em algum lugar e seja bem-vindo. Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 28 de outubro. Hoje a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos e mártires de Cristo. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube, se inscreva, ative as notificações, joinha e like. Isso faz o canal crescer e aparecer para mais pessoas para o YouTube, é muito importante. Lembrando você que é membro lá do nosso site, o padremario.com.br, o Diário Espiritual para o mês de novembro. Vai lá conferir, vai lá baixar, imprimir, encadernar quem gosta, ou salvar aí no seu celular, no seu computador, para você já ter aí o Diário Espiritual para o mês de novembro e a gente crescer juntos na Palavra de Deus. Se você não conhece o site do Padre, está aí na tela o endereço e você pode ir lá conhecer. Vamos ao Evangelho então de hoje, dessa festa, dos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19, diz assim: Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar deserto. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São Simão e São Judas Tadeu. De modo especial, São Judas Tadeu é querido de muitos de nós, Aqui em Alto Piquiri, na nossa paróquia São José, nós temos a capela São Judas Tadeu, tivemos a novena, hoje 19h30, tem a Santa Missa lá em honra a São Judas Tadeu, um santo querido por tantos, O santo aí das causas impossíveis também. Mas aí então, o nome dele é Judas, Tem 2 Judas aqui então na lista dos apóstolos. Vamos tentar pensar aqui, tá bom? Isso é coisa muito minha, mas vamos fazer esse exercício. Qual é a diferença entre esses 2 Judas? Judas Tadeu e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Como é que um se torna traidor e o outro se torna santo e mártir? O que será que aconteceu, talvez, no meio do caminho? Mas vamos aqui na sequência do Evangelho. Diz então que Jesus foi à montanha para rezar, passou a noite toda em oração e quando ele desce, ele chama de um grupo grande de discípulos, de homens e mulheres que andavam muito perto dele, que já tinham um compromisso de estar onde Jesus estava, e de assimilar a pregação de Jesus. Jesus escolhe 12. Bom, só aqui a gente vê o seguinte: os 12, a igreja, enquanto instituição, enquanto hierarquia, o sacerdócio, os bispos, é um desejo de Jesus. Ele passa a noite em oração. Esse número 12 ele é simbólico, são as 12 tribos de Israel. Depois a gente vai ver lá no Apocalipse as 12 colunas, enfim. É o novo povo de Deus, feito não mais na herança sanguínea do judaísmo, mas pela fé, mas é a iniciativa de Jesus. Ele escolhe 12, dentre eles, dentre vários. E aqui eu já fico imaginando a confusão que deu, a mágoa que deu de quem não foi escolhido. Nossa, isso deve ter dado um converseiro. Aí vem o nome dos 12, aparece o nosso Judas Tadeu, e vai aparecer Judas Iscariotes. Aí o Evangelho continua dizendo assim, aquele que se tornou traidor, o Judas Iscariotes. Aí diz assim, versículo 17, Jesus desceu da montanha com eles então, com esses 12 agora, que deixaram de ser 12 anônimos, que deixaram de ser 12 Zé qualquer, se tornaram homens importantes. Agora eles têm o nome de apóstolos, de discípulos, Eles ganharam um título.
Qual José da Silva? O José da Silva lá da igreja. Ah, o José da Silva lá da igreja. Qual Maria Aparecida? A Maria Aparecida lá da capela do grupo de oração. Ah, a Maria Aparecida lá da capela. Certo? Qual? O fulano amigo do padre. Ah lá. Então agora eles descem, parece que eu tô vendo, você não tá vendo? Eles assim, todo posudinho já, né? Uns mais acanhadinho, bochechinha vermelha, mas outros talvez... respeita, né? O pai tá on. Olha lá. Desceram e param no lugar plano. O que acontece ali? Jesus agora tem 12 do lado deles. Diz assim o Evangelho. Ali estavam muitos dos seus discípulos, que não se tornaram apóstolos, mas são discípulos, né? E grande multidão de gente. Tem muita gente. De toda a Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidônia. O que eles foram fazer lá? Vamos grifar, versículo 18, esse verde Palmeiras mais líder do que nunca. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados pelos espíritos maus também foram curados. A multidão toda queria tocar Jesus porque dele saiu uma força que curava todas. E aqui talvez esteja algo para a gente pensar. A multidão ia ouvir Jesus e ser curado de doença e manifestar demônios. Você imagina a vergonha que é? O pós-exorcismo, a pessoa levantar do chão com aquela cara de, o que aconteceu? Eu caí, eu espumei pela boca, eu arranhei tudo, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, você deu uns gritos esquisitos aí, amigo. Né? Mas essas pessoas iam, elas tocavam Jesus, espumavam, caíam no chão, gritavam, faziam aquela cena toda, passavam vergonha, mas eram curados. Pessoas que eram visivelmente atormentadas. Quantas vezes o Evangelho diz que o sujeito está lá quietinho, até dentro da sinagoga, né? Quando Jesus chega, ele... Que vergonha, que cena, ai meu Deus do céu. Mas aí vamos pensar então, e é isso aqui que eu acho que talvez nos ajude hoje então. Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Por que um se transforma no traidor? Porque talvez Judas Iscariotes, ao ver aquela multidão tocando Jesus, sendo curada, libertada, confessando seus pecados, talvez ele, Judas Iscariotes, sentia vontade também de chegar perto de Jesus e falar assim, senhor, o senhor tem 5 minutinhos para mim? Pois não, Iscariotes, Judas, o que aconteceu? Ah, senhor, o senhor me chamou, mas tem um negócio assim que eu não conto pra ninguém, eu nem sei como eu vou te falar isso, me dá uma vergonha. Fala, Judas, o que aconteceu? Senhor, eu sou ladrão. Eu sou ladrão. Lá no Evangelho de João diz, né, que eles começaram a perceber que Judas roubava a bolsa, a coleta. Por que Judas Iscariotes não abriu o jogo com esse Jesus que curava a todos? Que fazia exorcismos, que tirava demônios? Jesus nunca rejeitou ninguém. Por que Judas Iscariotes não se aproximou e não falou da sua miséria, do seu demônio interior? Talvez por vergonha. Talvez porque agora Judas Iscariotes não é mais um na multidão, agora ele é amigo do padre. O que vão pensar de mim? O que o padre vai pensar de mim? Porque agora eu sou fulano lá da igreja, porque agora eu sou... Veja, os nossos títulos podem ser uma grande armadilha para nós, como talvez tenha sido para Judas Iscariotes. A gente vai se escondendo. Por quê? Porque quando descem da montanha com o título de apóstolos, então agora eles têm um papel, uma significância, até mesmo um personagem para defender, uma imagem para defender. E às vezes a gente defende tanto o nosso personagem, o nosso papel, o nosso título, a nossa imagem, que a gente não consegue viver aquilo que o povo, que não tem nome, que não tem título, vive sem ter vergonha nenhuma. Por quê? Porque eles não têm nada para defender. Ninguém vai pensar nada deles, mas imagina se Judas chega perto de Jesus e Jesus coloca a mão na cabeça de Judas Iscariotes, ele cai no chão rolando, espumando e gritando. Que vergonha, né? Talvez foi em nome da vergonha que ele não tratou algo dentro dele, defendeu tanto a imagem, o personagem, que acabou se transformando lá na frente no traidor. Meus irmãos, quando Deus nos chama, nos dá um título, uma missão, a gente não deixou de ser filho dele. Nem deixamos de ser de barro. A gente não pode perder essa humildade. E aí, vamos pensar. Quem garante para nós que o nosso queridíssimo São Judas Tadeu, o santo, o mártir, também não tinha lá seus problemas? Quem nos garante que talvez um dia ele não chamou Jesus de lá e falou assim, senhor, o senhor coloca a mão na cabeça de tanta gente, põe na minha também. Eu tenho um problema, sei lá, com qual poderia ser o problema dele. E ele foi curado por Jesus. Talvez a diferença entre o Tadeu e os Iscariotes seja a humildade. Talvez a diferença entre Iscariotes e Tadeu seja o personagem. E talvez o Iscariote se agarrou na sua imagem, no seu personagem, no seu título eclesial e não pediu ajuda, não confessou pecado, não partilhou lutas e limites e terminou tristemente entrando para a história
aquele que se tornou o traidor. Deus nos livre disso. Mas hoje nós celebramos São Judas Tadeu, que não se transformou num traidor. Pelo contrário, foi santo, foi mártir, derramou seu sangue por Jesus e tem tantos méritos diante de Cristo, o seu Senhor, o seu tudo, que através dele, nós, através da intercessão de São Judas hoje, quantas pessoas estão conseguindo, através dele, tocar em Jesus, alcançar suas curas, alcançar seus milagres, alcançar as suas soluções. Então, louvado seja Deus por São Judas Tadeu, pelas suas virtudes, pela sua fé, pelo seu testemunho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.